Vamos lá. Eu queria comentar um pouco também sobre um versículo que eu acho muito interessante, que é de Salmos 119, versículo 115, que ele fala mais ou menos o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Qual que é o ponto principal de tudo isso, né? Que a ideia central do que eu quero comentar é o quão bom é a gente utilizar a palavra de Deus, né? Para que a gente consiga nos guiar na nossa trajetória de vida. O que acontece muito, que eu vejo muito hoje em dia, é muita gente, mesmo tendo uma vida cristã, né? Sofrendo por algumas coisas que são triviais, ou que, tipo, são erros que não precisavam ter passado por esse problema, e mesmo assim, por falta de conhecimento, né? Por não ter o conhecimento correto, por não buscar o conhecimento correto, eles acabam sofrendo consequências que afetam a vida de todos, né? Não somente a dele, mas a dele e de todas as pessoas que estão próximas dele ali, né? Como parente, familiar, amigos, comunidade cristã, às vezes sua própria igreja sofre junto com a pessoa que decidiu errar ou que errou por não buscar o conhecimento correto, né? E beleza. Quando a gente parte do princípio, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, ele tá falando do modo geral, né? Ele tá falando do modo em que, tipo, ela é, trazendo para os nossos dias atuais, ela é o nosso GPS, né? Ela não me deixa me perder. Mas, para analisar, primeiro de tudo, por que eu preciso de um GPS, né? Para viver a minha vida, né? Sendo que eu já fiz o fundamental, já aceitei Jesus, deixei o mundo. Ou a pessoa que também não fez isso, né? Ela simplesmente só tá vivendo. Por que eu preciso de um GPS? Porque a gente vive num mundo com leis que elas são muito bem fixas, né? Eu encontrei, também atualmente estou estudando física, né? Licenciatura em física. E eu encontrei na física newtoniana que algo que eu encontrei também nos textos bíblicos, que é a lei da ação e reação. Tudo que você faz retorna, né? Não semelhante aos textos bíblicos, né? Porque a lei da ação e reação, ela é um efeito que, tipo, se você aplica uma força em cima de algo, esse algo aplica força de volta em cima de você, né? Se eu bato numa parede, a parede bate em mim de volta. É uma força aplicada e uma força resultante, uma força que volta de volta pro meu punho, né? Na Bíblia é a mesma coisa, é a lei da semeadura. Só que o texto bíblico ele abrange muito mais profundamente esse ideal de ação e reação, né? Porque a ação e reação de Newton, ele fala muito sobre a ideia de o que você faz sobre algo, esse algo vai fazer de volta sobre você, né? Se você aplica uma força no chão, o chão aplica a força de volta para você, né? E isso é em tudo que a gente faz. Nas moléculas, nas águas, no vento, no chão, em outra pessoa, mas por isso que quando a gente faz alguma coisa, a gente bate alguma coisa, dói na gente também de volta, porque foi com a mesma intensidade. Nos textos bíblicos, não é diferente, né? O que acontece? Existe a chamada lei da semeadura. Tudo que eu planto, eu colho, né? E isso é uma lei também fixa por Deus, né? Eu acredito piamente, eu acho muito interessante, porque eu já tive muito conflito nisso na faculdade, mas primeiro que Deus, ele já organizou tudo, então as leis newtonianas, as leis físicas em gerais, foram instituídas por ele, né? Desde o princípio, eles não estão no texto bíblico, beleza. Tanto que o texto bíblico ele não tem esse propósito de explicar a física, né? Os livros que têm propósito de explicar a física são os livros físicos e que estão sendo escritos ainda.
Os textos bíblicos são para explicar o relacionamento com Deus, que são propósitos diferentes, né? Mas foi tudo instituído por Deus, né? Tudo foi instituído por Deus. E a lei da semeadura, ela não é diferente, né? Principalmente a lei da semeadura. Porque o que acontece? Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu planto, eu vou colher lá na frente. Então, se eu faço alguma atitude errada lá na frente, isso vai me trazer consequência. Isso a gente não tá falando de condenação, de inferno, de nada. Tô falando de ação e reação. Eu fiz alguma coisa, isso vai voltar para mim lá na frente, seja positivo ou negativamente. Um exemplo, claro, se eu tive uma vida em que eu sempre corri atrás de me dedicar, de construir um bom relacionamento com os meus pais e tudo mais, salvo a conduta de acontecer alguma tragédia, algum ponto que possa interferir nisso, por consequência, eu vou ter um bom relacionamento com eles no futuro. Com a minha esposa do mesmo jeito. Se eu tive todas as atitudes corretas, fui vivendo com ela, cuidando bem, trabalhando, o coração dela, sempre me dedicando em melhorar com ela, em entendê-la, em resolver nossas dificuldades. Lá na frente eu vou ter um relacionamento muito bom. Vice-versa, o contrário não. Se eu venho minando todo o relacionamento, se eu venho destruindo, colocando pontos de desconfiança e vários outros aspectos negativos, não vou ter um bom relacionamento lá na frente, com a minha filha do mesmo jeito. Então, a lei da semeadura, ela aplica nesse ponto, né? De o que eu faço vai me somando pro futuro onde que eu quero ir, certo? Então é como se literalmente fosse cada passo dado determina o caminho que eu tô tomando, né? É como se eu tivesse uma pluralidade de caminhos para ser tomado e cada passo que eu vou dando, ele vai me direcionando para onde eu devo ir, certo? Então, os passos que eu vou dando para poder seguir a minha trajetória, seguir a minha vida, ela vai definir se eu vou ter uma vida alegre ou uma vida triste, uma vida sofrida, né? E nada disso tem a ver com Deus, né? Isso são só méritos e consequências das minhas escolhas. Ah, mas Deus me prometeu uma vida boa e tudo mais. Se você não fez por onde, não tem o que fazer, né? Deus, mas Deus, ele prometeu que ia me abençoar. Tá, mas você fez o que ele pediu pra você fazer? Ah, mas ele não me falou nada. Falou na Bíblia, né? Que é o que a gente volta ao ponto principal, né? Porque se você não faz por onde, também não tem como ele te dar uma vida boa, porque você não fez por merecer, certo? O que a gente recebe por graça é a salvação. De resto, a gente corre atrás, né? De resto, a gente tem que nos esforçar para viver um bom relacionamento com ele. Se a gente não faz isso, a gente tá caminhando para viver uma vida difícil. Por isso que às vezes tem muitos cristãos que... E isso não é motivo de escândalo nenhum. Eu acredito que isso também não é vergonha para o evangelho também. Não, pelo contrário, ele comprova todos os textos bíblicos que falam sobre isso. Mas tem muito cristão que ele sofre muito as dificuldades por causa das consequências do que eles plantaram no passado, mesmo crentes. Mesmo o Espírito Santo falando para eles, não faz isso, eles iam lá e faziam e sofrem a consequência às vezes. Não me alegro com isso, para deixar bem claro. Isso aí não é um negócio de se alegrar, mas acontece, é um fato, né? Não é uma vergonha perante a sociedade. Eu acho que a maior vergonha seria os escândalos, né? Mas muita coisa que acontece nas nossas vidas são por meramente plantio nosso, né? E não significa que é o fim. Eu posso reconstruir. Não significa que vai ser fácil também, porque não é, né? Por exemplo, uma pessoa que ela cometeu um erro e destruiu a família dela, para reconstruir vai ser muito difícil. Ah, mas ela podia ter evitado? Poderia, sim. Salvo conduta de tragédias, né? Porque quando
acontece alguma tragédia, não tem o que você fazer, né? Mas uma pessoa que ela destruiu o casamento por um adultério, sim, ela vai sofrer as consequências, ela vai colher o que plantou e vai ser extremamente difícil reconstruir de novo. Não justifico o ato, não é justificado o ato, tanto que na lei da semeadura isso gera uma consequência muito grande, entendeu? Não somente isso, mas outros pontos também de erros que a gente comete, por exemplo, uma má gestão financeira. Isso me gera uma consequência financeira lá na frente. Isso me gera uma falência, me gera uma dívida muito alta, me gera um problema muito grande. Ah, mas a Bíblia não fala disso. Fala sim. Provérbios é lotado sobre isso. E o que acontece? Mas as pessoas elas tendem a ignorar todos esses pontos. Todos os pontos que Deus deixou bem preparado pra gente, para que a gente consiga viver uma vida boa. Voltando a falar do vídeo que eu falei sobre a vontade dele, o jeito mais claro para você viver a vontade dele é transformando a sua mente, se aproximando dele e tendo contato com ele, né? Mediante a oração, leitura bíblica, né? Que é o ponto principal desse vídeo, e jejum, né? E eu vou pegar o pilar da leitura bíblica. O que o pilar da leitura bíblica te traz? Conhecimento. E a Bíblia ela é repleta de conhecimento para uma vida próspera na presença dele, né? Não significa que próspera significa dinheiro em específico, né? Próspera significa cheio da virtude e bondade dele. Porque não adianta nada você ter muito dinheiro na conta, mas sua família está destruída, sua saúde está horrível, você viver dependente de atendimentos médicos cotidianos porque você destruiu sua saúde, né? Lógico, voltando ao ponto, tirando as pessoas que realmente elas têm esses problemas de saúde por algo que não foi elas que fizeram, por exemplo, um problema genético, um acidente, algo que eles acabaram adquirindo durante a vida, né? Mas tem coisa que é culpa nossa. Por exemplo, se eu adquiri uma doença porque eu não me alimentei bem, a culpa é minha, né? Se eu adquiri uma doença porque eu não me exercitei bem, a culpa é minha. Se eu adquiri uma doença porque eu fui irresponsável sexualmente falando, a culpa é minha, entendeu? Diferente das pessoas que já nasceram com esses problemas, diferente das pessoas que adquiriram por um caso de acidente, uma pessoa que ficou paralítica por causa de um acidente, uma pessoa que adquiriu outro tipo de problema por alguma coisa externa. Tirando esses pontos, falando do consequência das minhas ações, que é o ponto central da lei da semeadura, eu tenho responsabilidade. Então, eu tenho que previamente entender para que eu possa construir uma vida boa. Não significa que lá na frente, se eu já estou colhendo as consequências dos erros do passado, que eu não possa viver uma vida boa. Pelo contrário. Por isso eu posso viver uma vida boa reconstruindo tudo de novo. Não significa que vai ser fácil. É como eu dei o exemplo da família. Não significa que vai ser fácil. Significa que eu vou ter que passar por um processo difícil, mas que é possível sim a reconstrução, né? Mas vamos lá. O que acontece? Quando eu paro para analisar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, eu literalmente estou no meio desse caos todo de possibilidades, de causa e consequência, de ações e reações. Dentre esse caos todos, a gente fica assim, perdido. Pô, o mundo me falando que eu tenho que fazer isso, meus amigos me falando que eu tenho que fazer outra coisa, os filmes e séries tem falando pra mim fazer outra coisa. Aí meus líderes falam pra me fazer outra coisa. Meus pais falam pra me fazer outra coisa. Minha esposa fala pra fazer outra coisa. E eu fico meio perdido com 1 milhão de opção disponível pra mim.
E eu não sei o que vai ser bom e o que não vai ser. É nesse momento que a gente seguia na palavra, certo? Ah, mas, tipo, eu não sei o que fazer no atual momento. Leia, estuda, né? Ah, mas eu não gosto de estudar. Ouve, pelo menos, né? Busca um pouco mais de conhecimento. Hoje em dia é muito mais fácil. Anos passados era somente sentar e ler. Não tinha outro jeito. Mas hoje tem audiobooks, tem gente que já está resumindo, tem gente que prega, tem gente que ensina. Lógico, busque boas fontes, né? Não vai buscar qualquer fonte aleatória. Mas, gente, é sentar e estudar. Agora, de última hora, você tá com um puta problema para poder resolver. Um negócio gigantesco. E não consegue decidir o que você vai fazer agora. Lógico, pedir conselho para quem é mais sábio, né? Buscar uma direção de quem já tem um conhecimento um pouco mais profundo, né? E correr atrás de realmente tentar seguir o mais próximo do que o texto bíblico ensina, né? Porém, você tem que construir uma base de conhecimento. Se você não tem uma base de conhecimento, como é que você vai viver um bom relacionamento com Deus? Porque para você conhecê-lo, para você viver um bom relacionamento com Ele, você tem que conhecê-lo. Para que você conheça Ele, você tem que buscar informação. Não tem como você se aproximar dele sem saber quem ele é. Um espelho, fantasma, uma estátua. Não é. Ele é uma pessoa com personalidade. Ele tem personalidade, persona. E essa persona foi totalmente descrita nos textos bíblicos. E se você não levanta e não busca esse conhecimento, você não se aproxima dele. E aí a gente tem essa tendência nos dias atuais de querer somente a mão dele. Não querer ele, né, em específico, né? E esse é o problema, porque você não busca o conhecimento, a sabedoria está nele, a sabedoria está em viver com ele, de ouvir conselhos dele constantemente, de estar ali junto com ele o tempo todo, de ouvir a voz dele falando faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, de ler os textos bíblicos e falar, pô, isso daqui, ó, quase que eu fiz isso esses dias, já ia me dar mal. Ou, opa, ó, eu já ia fazer isso aqui, ó. Ainda bem que eu vi, né? Então, o ato de se aproximar dele tem sabedoria. Tem coisas que vai te agregar demais. E é justamente, uma pessoa que está com zero de conhecimento e tem um problema para resolver atualmente, busca alguém que tenha conhecimento. Sente, converse, peça conselhos, os irmãos. E é por isso a importância da congregação. Por isso é importante tu congregar. Porque você vai passar por momentos da sua vida que você precisa de alguém para te ajudar. E quando você estiver forte, você vai ajudar alguém que precisa da tua ajuda, né? Às vezes as pessoas acham que a congregação ela é um local que a gente só se reúne para cantar e ouvir os textos bíblicos e esquece do real fundamental, que é os santos se unirem para se ajudar, né? Mas beleza. Busque alguém mais sábio, busque alguém mais que tenha mais bagagem que você no atual momento e peça conselho. Convencido do conselho? Aplique, né? Você é uma pessoa que não tem conhecimento e também não tem um problema urgente para resolver, mas quer se preparar para isso, como o cara que construiu a casa sobre a rocha. A rocha é quem? Jesus, né? O que ele fez? Ele construiu uma casa, ele passou um tempo cavando ali até achar a rocha, que seria cavar. Conhecimento. Buscar a Deus. Se aproximar dele. Cavou ali, encontrou a rocha e ali em cima daquela rocha, em cima desses ensinos, em cima desse conhecimento, em cima desse relacionamento, ele construiu a vida dele, que é a casa dele. Diferente do cara que construiu na areia, que não estava nem aí para isso, construiu de qualquer jeito, em qualquer base que é o conhecimento geral, né? E quando veio a tempestade, a casa dele caiu. Então, quem não tem conhecimento, busca que quer ter conhecimento, que quer ter uma vida boa e que tem medo de, literalmente medo, né? Porque o que nos move nesse ponto é medo de errar,
busque o conhecimento. E aí você tem que construir sua base. Comece a construir sua base, senta, lê. Ah, não estou entendendo. Busca o conselho de quem mais sabe. Entenda, peça ajuda, mas lê de parte em parte, vai entendendo de pouquinho em pouquinho, estuda, ouve audiobook, lê Bíblia mesmo, que tem as narrativas, se você ouvir ele de modo geral, você vai ter conhecimento um pouco mais generalista, mas já é uma visão muito boa, né? Se você pegar, por exemplo, o Novo Testamento, ou o Antigo também, né? De capa a capa no audiobook, você vai criar um panorama geral, né? E isso vai ser mais fácil para quando você for estudar especificamente cada ponto. E você, o que você deve fazer? Pega e cria essa bagagem. Vai criando essa bagagem, vai se estruturando, vai ficando mais forte. Porque quando vier os momentos de dúvida, você vai lá naquela bagagem que você já construiu e tira suas respostas. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, era justamente esse ponto que ele está falando. A tua palavra, ela me dá muitas direções boas e que me faz tomar boas decisões para minha vida.